Amém. Semana passada nós demos início a uma série de palavras nesse culto da noite e eu ministrei a primeira parte dessa palavra, né, cujo tema é a vontade de Deus, o melhor lugar. O tema da série é onde você quer chegar. E o tema da palavra de hoje, segunda parte, a vontade de Deus, o melhor lugar. Abra comigo a sua Bíblia, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Eu queria pedir a alguém, por gentileza, para diminuir o ganho desse aparelho que está aqui me congelando, né? Eu sou bem calorento, mas o negócio está tenso. Você está sentindo frio? Tem alguém sentindo frio? Bastante gente sentindo frio. Então, diminui o ganho de geral aí. Na hora do louvor a gente aquece, a igreja hoje não está muito cheia. Quando está cheia a gente precisa de uma refrigeração maior, né? Aqui está tenso, eu vou virar um pinguim. Gênesis capítulo 12, quem achou? Só para você exercitar a perna, fica de pé aí, por gentileza, alguns minutinhos. Obrigado, Demar. Vamos ler a palavra, diz assim, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu o quê? Uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão quantos anos? 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lá cresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe apareceu, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Até aqui. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Ministra o nosso coração, fala conosco, nos abençoando no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, esteja à vontade, exceto para conversar. Queridos, o fato é que nós somos peregrinos ou forasteiros nessa terra. Nós estamos aqui como transeuntes, nós estamos aqui de passagem. E nós estamos rumando para uma cidade celestial. É isso que diz a Bíblia. Todavia, eu estive falando isso também pela manhã, né, numa outra série de palavras que estou ministrando pela manhã. A nossa vida não se resume à espiritualidade. Nós também temos uma vida natural, uma vida terrena. E uma vida não está dissociada da outra, né? E eu disse hoje pela manhã que nós não somos seres naturais revestidos de uma espiritualidade. Nós somos seres espirituais revestidos de uma naturalidade. Ou seja, você não é isso que você toca aqui. Faz assim. Isso aqui é o seu corpo, é o invólucro. E quando a gente baixar a sepultura, isso vai ser totalmente decomposto. Mas tem um ser que nós somos dentro deste invólucro, que este ser é eterno, né? É o homem espiritual, é o espírito que a gente é. Então, a gente precisa pensar a vida em duas nuances. No que se refere à espiritualidade, que deve ser uma prioridade, né? Porque quando a gente está bem com Deus, quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente responde aquilo que Deus
nos fala, nos chama, nos comissiona, as outras coisas começam a andar bem. Então, a gente precisa entender também que no contexto terreno, nós também estamos numa trajetória, né? Recentemente eu fiz 40 anos de idade e quando eu começo a pensar a minha vida, eu penso, meu Deus, cheguei na metade do caminho, né? Quiçá, né? Ou sabe-se lá, se eu vou chegar aos 80. A gente fala isso num contexto de que o homem vive aí 70, 80 anos dentro da normalidade, né? Muitos vão embora mais cedo. Enfim, mas a gente precisa pensar a vida nessas duas nuances. A questão espiritual e a questão social, a questão terrena. Você enquanto indivíduo, enquanto cidadão, enquanto ser humano, né, que vive nessa terra. E aí, para trazer à lume essa palavra, né, a vontade de Deus no melhor lugar, Deus me deu essa palavra do chamamento, do comissionamento de Abrão. Abrão, que significa, né, o seu nome tem um significado pai exaltado, depois Deus muda o nome dele para pai de multidões. Esse texto nos diz que Deus chama Abraão, manda ele sair da sua terra, do lugar onde ele está muito bem instalado. Abraão não era um homem que tinha um conhecimento de Deus muito profundo, ele não tinha uma origem de gente que se relacionava com Deus. O seu pai era um ocultista, o seu pai era um feiticeiro, chamado Tera ou Terá. E Abraão começa a se relacionar com Deus e ele está bem instalado em Harã, e Deus dá para ele um comando. Deus diz, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar. De ti eu vou fazer uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o nome. E Deus dá um comando para ele, ser tu uma bênção. E Deus segue dizendo, eu vou te proteger, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No texto que lemos diz que Abrão tinha 75 anos, quando ele saiu de Harã. Ele sai com sua esposa, com alguns servos, com o seu sobrinho, que agora é um filho adotivo, e ele passa pela terra de Canaã, chega a Siquém, e se dá de frente ali com os cananeus, e ele erige altar ao Senhor. Abraão aprendeu que tudo na vida precisa estar voltado para a adoração, é isso que faz a diferença na vida de toda pessoa. E domingo passado, na primeira parte dessa palavra, nós falamos que a vontade de Deus não raras vezes implica a abnegação da nossa parte. A gente precisa abrir mão da nossa vontade. A gente disse que a insegurança da vontade de Deus, insegurança entre aspas, né? Porque parece que Abraão está saindo da segurança para a insegurança. Ele está acomodado, ele tem tudo, ele tem servos, ele está bem instalado, ele está num lugar legal. E Deus diz, sai desse lugar e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Caramba, parece que é uma coisa surreal, parece que é uma coisa ilógica. Eu estou bem aqui, Deus me tira daqui e me manda para outro lugar. E eu nem sei onde é esse lugar. Então parece uma insegurança. Mas a insegurança da vontade de Deus é mais segura que a segurança humana, né? Ou seja, a gente muitas vezes confia ou quer confiar no nosso próprio braço, mas confiar em Deus é a melhor decisão. A gente disse que Deus tem um lugar preparado para nós e que algumas coisas acontecem porque Deus está nos forjando, nos preparando para que nós cheguemos naquele lugar. Tá? Muitas vezes não entendemos algumas coisas que acontecem, mas essas coisas acontecem porque Deus está nos preparando, está fortalecendo a nossa musculatura enquanto pessoa, né? Trabalhando as nossas emoções para que possamos chegar naquele lugar que Deus tem preparado. Dissemos também que para sermos abençoados é importante abençoar, né? Deus disse para Abraão, eu vou fazer de você uma grande multidão, eu vou te abençoar, eu vou te dar um nome célebre, mas ele disse, se tu uma bênção. Dizemos também que Deus cuida dos seus, né?
Às vezes a gente fica preocupado com alguém que está querendo botar o pé para a gente cair, alguém que está armando uma maracutaia no trabalho, alguém que está, de alguma forma, nos invejando, nos perseguindo, nos caluniando. E Deus diz, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem você. Ou seja, você não precisa fazer nada contra ninguém. Deixa Deus ser Deus. E faça você o bem a quem quer que seja, né, independente de qualquer fator. E, por fim, semana passada nós falamos que obedecer a Deus é fundamental para chegar no destino que Ele preparou para nós. E dando prosseguimento a essa palavra, né, que na verdade o tema da série é uma pergunta, é uma inquirição, onde você quer chegar? Né? E o tema da palavra de hoje, essa segunda parte, é uma resposta à vontade de Deus, o melhor lugar. Então, uma outra coisa que a gente observa aqui nesse texto é que para nós chegarmos ao lugar que Deus tem preparado para nós, é preciso encarar desafios. É preciso encarar e lidar bem com os obstáculos. Queridos, não raras vezes nós queremos coisas fáceis, nós queremos facilidades, nós queremos atalhos, nós queremos chegar em algum lugar, mas queremos chegar como que num translado, né? A gente instala e está lá. Só que com Deus não é assim. Nós queremos chegar na eternidade, sim ou não? Nós queremos adentrar os portões da mansão celestial. Só que enquanto isso, a gente precisa lidar com as coisas que acontecem nessa terra, com as mazelas da humanidade, com as mazelas da sociedade contemporânea, da nossa geração. E a gente precisa lidar bem com isso. Queridos, e às vezes isso se torna muito difícil, porque a gente não sabe encarar certas realidades. E no contexto terreno, né, a gente também quer chegar em algum lugar. A gente quer ser realizado profissionalmente, a gente quer ser realizado na família. Os jovens projetam, né, casar, terem filhos. Enfim, a gente faz planos, a gente faz projetos. Só que tem uma pegada entre o projeto e a concretização desse projeto, entre o sonho e a realização desse sonho. Primeira coisa, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai viver, tudo que a gente vai sonhar, precisa estar consonante ou associado com a vontade de Deus. Abraão sai da terra dele, ele vai por uma peregrinação, mas Deus está comandando tudo isso. E eu tenho certeza, querido, que Deus está comandando algumas coisas na sua vida, talvez que você não esteja entendendo, mas Deus não perde o controle de nada da nossa vida. Deus é soberano, é poderoso, tudo que acontece na nossa vida está debaixo do controle dele, e você precisa entender que para você chegar no lugar que Deus tem preparado para você, é preciso encarar desafios. Pastor, onde você vê isso nesse texto? Versículo 6 diz que Abraão chega até a terra de Siquém, até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Ou seja, símbolo de oposição, de oponentes, de desafios, de obstáculos. Queridos, o que vai fazer a diferença na nossa vida, sobretudo nesse tempo, é uma coisa chamada resiliência, capacidade de resistir aos dias maus, capacidade de resistir às adversidades, capacidade de resistir às oponências. Eu não sei em que áreas da sua vida você está enfrentando dificuldades, mas eu quero dizer para você que você pode vencê-las, que você pode superá-las e que você pode chegar ao lugar que Deus preparou para você. Josué, quando foi entrar na cidade de Jericó, tinha lá uma muralha extensa. E aquela muralha ruiu de uma forma sobrenatural. Quem derrubou aquela muralha? Deus. Gideão, né? Por que seu pai botou seu nome de Gideão, brother?
Você me confunde todo. Toda vez que eu vou falar desse personagem, às vezes eu chamo ele de Gideão e chamo o cara da Bíblia de Gideão, né? Gideão é o nosso líder do Ministério de Casais, mas o nome dele é Gideon. E o da Bíblia é Gideão, né? Então é do Gideão que eu estou falando. Juízes capítulo 6. Quando ele for enfrentar os midianitas, Deus o deixa com 300 homens para enfrentar um exército incontável de inimigos. A Bíblia diz que eram numerosos como como é que é o nome do coletivo de gafanhotos? Eu não sei agora, né? Mas como uma coletividade de gafanhotos, né? Ou seja, é muita gente. E aí Gideão vai encarar aquele exército inimigo e ele vence aquele exército inimigo. Quem venceu aquela guerra? Deus. A guerra era díspare, era impossível vencer aquela guerra, mas o impossível aos homens é possível para... Então, querido, essa impossibilidade que você está diante dela, essa dificuldade que você está enfrentando, essa perda aparente, às vezes a gente perde o emprego e não sabe por quê, e a gente não, meu Deus, e agora nessa crise, a palavra é crise, a empresa mandou embora, teve corte, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você perdeu porque Deus vai abrir uma outra porta melhor. Como diz o hino de Kleber Lucas, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. A Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Portanto, se uma porta se fechou para você, é porque outras portas vão se abrir, e outras portas muito melhores e maiores do que essa que se fechou, no nome de Jesus. Então, que aprendamos a encarar desafios, a encarar realidades difíceis, a encarar percalços no caminho. Uma outra verdade que a gente aprende aqui é que Deus se apresenta ou se manifesta para nós no meio das crises. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à sua descendência esta terra. Queridos, não existe uma situação melhor ou um tempo melhor para Deus se apresentar para nós do que na crise. Talvez você esteja aqui e você esteja no limite daquilo que você está vivendo, dizendo: Deus, até agora o Senhor ainda não apareceu, até agora o Senhor ainda não surgiu, até agora o Senhor ainda não me socorreu. Como disse o salmista, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me socorreu quando clamei por socorro. Eu quero dizer para você, querido, que Deus é o teu socorro. Se Ele ainda não te socorreu, é porque você ainda suporta, é porque você ainda pode avançar um pouco mais, mas Ele está do teu lado, Ele está com você, e Ele vai aparecer no tempo certo. Aquele texto que narra os discípulos enfrentando aquela intempérie, aquela tempestade no mar da Galileia, diz que eles estavam na madrugada encarando aquela realidade difícil, as ondas muito grandes. E o texto diz que Jesus ainda não havia vindo estar com eles. Ainda. Tem um ainda nessa situação que você está vivendo. Deus ainda pode não ter se manifestado, mas Ele vai se manifestar para abençoar você. Pastor, eu estou vivendo uma crise talvez das piores da minha vida. Deus é um especialista em trabalhar em meio às crises. Portanto, nessa tua crise, Ele pode realizar um grande milagre, um grande prodígio, um grande sinal, para que o nome dEle seja glorificado. Uma outra coisa que a gente aprende aqui é que Deus reitera promessas. Ele reitera promessas por quê? Porque a nossa fé tem uma tendência a se desvanecer. A gente tem uma tendência a ficar, muitas vezes, pelo caminho. Abraão tinha 75 anos quando Deus deu a ordem para ele sair da sua terra. E quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos, são 25 anos. Um lapso temporal de 2 décadas e meia. Quantos estão esperando uma promessa de Deus, algo que Deus te prometeu,
Há 5 anos, faz assim, mais ou menos. Há 10 anos, faz assim. Há 20 anos, você está esperando o cumprimento de uma promessa. Aí tem gente. Oh, aleluia. O Deus que promete é fiel para cumprir, querido. Então espere nele. Não se desespere. Porque quem se desespera não espera. Quem se desespera põe os pés pelas mãos. Pastor, mas tem vezes em que nós estamos desesperados. Abraão também ficou desesperado. Isso que é interessante. O pai da fé. De vez em quando eu vou aconselhar alguém, e isso também serve para mim. A gente precisa ter autocontrole. Não faça nada de cabeça quente. Porque de cabeça quente a gente faz bobagem. Respira fundo. Para. Espera o outro dia. Aí quando a gente está perdendo a fé, quando a gente está perdendo a esperança, Deus vem e diz, olha, lembra aquela promessa que eu te fiz? Eu vou fazê-la se cumprir na sua vida. Deus está dizendo para pessoas aqui, que talvez chegaram aqui com os sonhos naufragados já. Deus está pegando esses sonhos lá no fundo do mar e colocando ele na superfície novamente. Eu não sei há quanto tempo você está esperando algo, mas Deus não se atrasa, meu irmão, minha irmã. Deus chega no tempo certo, Ele age no tempo certo, e no tempo certo Ele vai dizer, está aqui a concretização daquilo que eu te prometi. Pastor, mas esperar é muito ruim. Esperar é difícil. Por que esperar é difícil? Porque esperar, ou esperança, é você ter convicção de que aquilo vai acontecer, mas ainda não aconteceu, você está esperando. Isso produz em nós, que somos seres completamente tomados por ansiedade, algo muito ruim. Mas Deus está treinando você, exercitando você, dizendo para você, à luz dessa palavra, você vai chegar no lugar que eu preparei para você. Espere. Deus está reiterando promessas. Se Ele prometeu que vai resgatar o seu filho, Ele vai resgatar o seu filho. Queridos, quantas vezes a gente se preocupa demais com os nossos filhos? Deus está cuidando do seu filho, minha irmã. Deus está cuidando da sua filha. Quantas vezes a gente se preocupa demais com o cônjuge porque não está na igreja? Se preocupe em dar testemunho dentro de casa, minha irmã, meu irmão, e deixe Deus agir, porque Deus age muitas vezes no silêncio. Você não vê nada acontecendo, você não vê a resposta se manifestando, você não vê o sinal miraculoso, você não vê o algo fenomenológico acontecendo, você não vê, mas Deus está realizando. O fato de nós não vermos não significa que Deus não está fazendo. Deus age muitas vezes no silêncio. E Ele está aqui hoje para reiterar promessas que te fez talvez há 20 anos. As promessas de Deus vão se cumprir na minha vida e na sua vida no nome de Jesus. E por fim, a nossa vida precisa ser um altar de adoração. Esse texto nos diz que Abraão, ele erigia altar por onde ele passava. Naquela época se imolava um animal para oferecer a Deus um sacrifício. Hoje, querido, já não é mais necessário um sacrifício de animal, um sangue derramado, porque Jesus foi o último sacrifício. O homem justo morrendo pelos injustos. Agora o nosso sacrifício é o sacrifício da adoração, do louvor, da nossa rendição, da nossa capacidade de compreensão de que nós não somos nada sem Deus e fomos chamados para viver para Ele. Hoje houve um grande movimento, eu não sei nem se talvez na dimensão que deveria ser, mas o Brasil se movimentando para demonstrar um repúdio
a toda essa bandalheira que está acontecendo no país em termos de corrupção. E a gente fica pensando muitas vezes que a gente não pode fazer nada em face de alguma coisa ruim que está acontecendo. E a gente se exime de fazer o pouco que a gente pode, em algumas questões. Às vezes a gente quer mudar o contexto social na sua amplitude. A gente quer mudar um contexto difícil na nossa repartição no trabalho, na instituição que a gente trabalha, seja ela pública ou privada, na igreja, na nossa casa. Quando há mudança, pode começar a partir de nós. Seja você a mudança que você deseja. Nossa vida precisa ser um altar de adoração. Adorar o Senhor não é apenas você chegar na igreja e cantar cânticos e dizer para Deus, Deus, eu te amo. Mas adorar o Senhor é você estender a mão ao necessitado. É você fazer o bem para aquele que te faz mal. Queridos, isso é difícil demais. É você amar aquele que está te praguejando, aquele que está te maldizendo. Como isso é possível? Quando a gente estreita o nosso relacionamento com o Senhor. Deus deseja levantar nessa geração um povo que vai fazer a diferença. Um povo que vai ser dotado de compaixão. Um povo que vai ser dotado de amor. Aí eu quero encerrar essa palavra enquanto o nosso ministério de louvor sobe aqui ao altar, perguntando para você, será que você tem se amado? Sabe por que a gente não consegue amar o outro como deveria? Porque a gente não se ama. Queridos, o que tem de pessoas com baixa autoestima hoje não está no gibi. Aí a pessoa precisa de autoafirmação, né? Eu quero dizer para você que você é um ser único, um ser exclusivo. Você é um ser amado de Deus. Foi por você que Ele entregou o Filho dele na cruz. Se o diabo tentou incutir em você uma mentira, dizendo que você não vai chegar em lugar nenhum, dizendo que você é indigno disso ou daquilo, na verdade, querido, nós não merecemos nada. Na verdade, nós somos indignos de Deus, dos céus ou de qualquer outra coisa que Deus possa nos dar. Mas é na nossa indignidade que Deus nos tornou dignos através do sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado na cruz do Calvário. A nossa indignidade se tornou dignidade, porque Deus transformou as nossas realidades no reino espiritual. Pastor, tem muito que melhorar. Todos nós. E nós vamos sendo aprimorados por Deus até o fim dessa jornada no nome de Jesus. Então eu quero dizer para você, a vontade de Deus é o melhor lugar para você estar. Ainda que você não compreenda, ainda que você não entenda. E eu quero perguntar para você, onde você quer chegar? Pense a sua vida nas mais diversas áreas. Ouse sonhar, ouse pensar onde você quer chegar. E deixe Deus te conduzir, porque Ele vai fazer o vento te levar para o lugar que Ele deseja. E o nome dEle vai ser glorificado na sua vida, no nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Você pode aplaudir o Senhor por ela? Aleluia! Vamos estar de pé. Curve sua cabeça, feche os seus olhos.